Alô, meu querido, minha querida, juntos mais uma vez num vídeo. Estou atrasado nesta semana, né? Hoje é quinta-feira à noite aqui já na Inglaterra, já são 7h30 da noite, 3 horas a mais que o Brasil, 1 hora ou duas a menos, né? Que Guiné-Bissau, Cabo Verde, uma a mais, Espanha uma a mais, Portugal igual. Tive a semana assim um pouco corrida, as férias agora prolongadas que eu vou ter, né, com a minha aposentadoria na igreja, parece que tá tendo menos tempo, né, do que eu esperava. Mas estamos num cenário novo, estou aqui na minha casa, a árvore de Natal que a irmã Mariane já montou, né, apesar de ainda ser que dia é hoje? 16, né, de novembro, e pronto. Tá um pouco frio lá fora, uns 7 graus por aí, mais ou menos, 6 graus. Estava chovendo agora há pouco. E vamos gravar o vídeo e eu vou tentar encaminhá-los até amanhã, pela manhã. Tem uma irmã da igreja que faz a edição assim, ela monta, põe lá no YouTube e depois manda para mim para eu repassar. É uma alegria muito grande, como sempre. Esse domingo à noite eu estou indo para Málaga, vou visitar um filho meu e no final do mês vou fazer mais uma viagem missionária ali para a África, para Guiné-Bissau. Mas teremos um vídeo antes. Eu gostaria de pedir que vocês estivessem orando também por essa viagem, principalmente da África, né, que sempre é muito importante, né, quando nós vamos lá, quando nós conhecemos as realidades de lá. Já tem vídeos que eu falei sobre isso, mas vamos deixar isso para o próximo vídeo, tá bem? Então hoje eu queria trazer uma palavra ligada aos Salmos 23. Salmos 23 da Bíblia Sagrada, Salmo de Davi, o salmo mais falado, mais pregado em todas as igrejas de todas as partes do mundo. É tremendo, né? Esse salmo. Eu quero compartilhá-lo com vocês por uma razão muito simples, né? Eu agora já não sou pastor de igreja, né? Sou uma ovelha, como já era, né? Mas uma ovelha sem o título de pastor oficial. Apesar de eu continuar, não tem como fugir disso, né? Apesar de eu continuar recebendo algum convite de igrejas irmãs para estar levando a palavra de Deus, mas esse salmo eu quero transmitir para vocês ao mesmo tempo que eu estou transmitindo para mim mesmo, porque é um tempo novo na minha vida, é um tempo diferente. Eu quero dizer para você que eu continuo dependendo e quero continuar dependendo de Deus em todas as ações, de todas as áreas da minha vida. Por isso que o Senhor colocou no meu coração eu compartilhar esse salmo com vocês. E vamos então falar um pouco sobre ele. São 150 salmos na Bíblia Sagrada. Um terço, um pouquinho mais, desses salmos foram escritos, né, atribuídos ao rei Davi, e vários outros autores completam, e muitos salmos desconhecidos. São livros, são salmos que trazem muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, né? São salmos de incentivo à guerra, né? De louvar ao Senhor. Tem alguns salmos até que soam mal aos nossos ouvidos, né? Que o salmista pede para que o inimigo, né? O que está lhe fazendo mal seja punido, seja até machucado, né? Vamos dizer assim, por Deus, tal. Isso era num contexto antigo, mas eles representam muito para o povo de Deus. Representa muito porque significava também muitas coisas boas, né? Festas, casamentos, entronização de reis, gratos, né? Gratuidades, você falar, dar graças, né? Através de salmos, por momentos da sua vida, da sua cidade, da sua nação. Então é muito importante esse livro de Salmos, e esse Salmo 23, como já disse, é o salmo mais lido, mais pregado, mais falado de todos os tempos. E também cantado, porque muitos musicaram ele. Eu tenho um cunhado que é pastor e musicou, né, ao som mais ou menos do fado
que é uma música, né, um tema musical português muito conhecido, talvez o mais conhecido. Ele musicou, eu já vi ele cantando, não sei se ele chegou a gravar, mas já vi ele cantando esse salmo, já cantou aqui na nossa igreja, então é um salmo muito especial. E eu quero dividi-lo com vocês. Eu estou com minha Bíblia aqui à minha esquerda e vamos começar esse salmo maravilhoso, o Salmo 23. Anote se você não tiver a Bíblia aí e depois se dá uma lidinha nele com calma, ele é muito especial. E começa assim o salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor, o Deus Criador do céu e da terra, é o meu pastor, é o teu pastor, e nada nos faltará. Isso é uma promessa que já se cumpre desde o princípio na nossa vida, quando nós estamos na dependência de Deus, caminhando com o Senhor, sendo Ele o nosso Senhor e o nosso Salvador. No caso, Jesus Cristo, né, o Filho, o homem que veio à Terra para morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Então, da parte da Trindade, é muito importante sempre estarmos lembrando isso. Verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. É um mundo rural, né? O que se narra na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, no Novo também, mas mais no Velho essa narrativa fica clara. Então, ele faz que as pessoas repousem nesses pastos verdejantes. Pastos verdejantes são pastos bons, são pastos que alimentam principalmente os animais, né? O gado, as ovelhas, né? Então, ele nos faz descansar nesse local, né? Verdejante, que é o pasto verdejante, né? O pasto de alimento, né? O pasto de esperança. E leva-me para junto das águas de descanso. Pode ser que na sua versão bíblica haja algumas palavras diferentes, mas o sentido vai ser sempre o mesmo. É Deus que nos dá o descanso. É Deus que nos proporciona o pasto verdejante, né? A prosperidade, o trabalho, a saúde, a vida, a família, tudo vem de Deus para aqueles que nele acreditam, né? Para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. O verso 3: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele, além de nos refrigerar a alma, né? Aquilo que nós não dominamos, ele nos guia pela vereda da justiça. Eu batia com a minha congregação, né? E já falei isso aqui algumas vezes em vídeos, em qualquer que seja o contexto. Deus é amor e realmente é amor. Não tem quem não diga que não seja amor. Mas Deus é justiça também. Então aqui o salmista fala: guia-me pela vereda da justiça. Ele nos leva por caminhos que nós temos que saber que temos que segui-lo para não confrontar a justiça, para não desafiar a justiça. Por amor do seu nome. E ele fala isso por amor do seu nome. Por quê? Porque o amor dele é que nos dá vida, é que nos sustenta. Então, quando ele fala em amor e em justiça, ele quer o melhor para nós. Ele dá o amor. E a contrapartida que ele quer é que nós caminhemos em justiça por causa desse amor, por causa do preço que foi pago pelas nossas vidas. É importante nós reconhecermos isso, é importante nós descansarmos em Deus por causa das suas promessas. Agora vem um verso, né, que é difícil para todos nós, independente da situação em que estejamos. Diz assim o verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então veja bem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é isso? Ainda que eu ande lá. É a parte difícil da nossa vida. É uma parte que nós temos que enfrentar um dia. A lei da vida normalmente nos faz primeiro perder os pais, depois os irmãos, né? E às vezes ela funciona de outra maneira. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Nós não entendemos muitas coisas que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas. Mas Ele é o Senhor, Ele nos criou, então Ele tem sobre nós essa autoridade total sobre as nossas vidas.
Então fala que além, né, ainda que eu ande por vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? É contraditório? Pode ser. Mas veja bem o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Se você está no vale da sombra da morte, se você está perdido, não sabe para onde ir, não tem uma solução para o seu caso, isso sem falar na parte de doença, né, de enfermidades, né? Então, se você está nessa situação, Ele te dá descanso, Ele faz com que você não tema mal nenhum, porque Ele tem o controle da tua vida. Se você entregou a tua vida a Ele, a responsabilidade é dele, não é mais sua. Claro, você tem que dar os seus passos, você tem que tomar as suas decisões, você tem que saber a direção que você vai, você tem que fazer. Mas Ele, a responsabilidade é dele. Ele está dizendo isso aqui. E pior é quando a parte, né, do Vale da Sombra da Morte nos leva a pensar na morte física, que todos vamos experimentar um dia. Todos. E é realmente o momento mais difícil da vida humana aqui na Terra. Todos vamos passar pela morte. E todos sofrerão. Os que ficarem vão sofrer com a morte de um ente querido. Seja o pai, a mãe, seja os irmãos, seja os próprios filhos, que deve ser uma dor muito maior. Eu tenho gente da família que já sofreu e sofre pela perda de filhos. Eu não tenho a mínima ideia de como isso funciona no coração e na mente da pessoa. A Bíblia não nos dá explicação para isso e nós não podemos estar buscando explicações em coisas que estejam fora da Bíblia. Isso é que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas como nós vamos louvar ao Senhor num momento tão duro como esse, a perda de um ente querido? Eu já perdi o meu papai, minha mamãe, adverti depois os meus cunhados, né, 2 cunhados e a minha esposa, de que se preparassem, porque o caminho era esse daí. E a minha sogra, né, que eu chamava de vó, ela já foi. O meu vô, meu querido vô William, que recebe esse vídeo também, já está com 90 anos de idade, esteve aqui esse final de semana conosco, uma bênção. Ele sabe também, nós conversamos sobre isso, ele sabe que o tempo dele está próximo. E é uma coisa que vai doer. Na minha alçada agora, eu sou o caçula dos 5 irmãos que eu tenho 67 anos de idade. Então, na minha alçada agora, o que se espera da notícia é entre os irmãos, porque os nossos pais já adormeceram, como diz a palavra de Deus. E assim vai acontecer com meus cunhados e a minha esposa, depois de um certo tempo, vai ser entre eles que começarão a vir essas perdas. Esse é o vale da sombra da morte, a morte física, quer seja por enfermidade, né, uma doença, quer seja por um acidente ou alguma outra complicação da vida, né? E nós estamos sujeitos a isso porque aqui vivemos. Mas a promessa de Deus é: não temerei mal nenhum, ou seja, Ele está te dizendo, como já me disse, e está repetindo, como já me repetiu, não temas. Não tema mal nenhum. Por quê? Porque o melhor Ele já reservou para nós, que é a salvação, que é a vida eterna. É que nós não damos importância devida a isso. Eu, às vezes, também até esqueço. Nós não damos a importância devida à vida eterna. A correria do dia a dia, os interesses, né? Aquilo que a gente deixa começar a fazer parte da nossa vida sem necessidade de fazer, a verdade é essa. Isso faz com que, às vezes, nos afastemos um pouco de Deus, percamos a esperança, o foco, a visão da vida eterna. Isso faz com que o problema venha, às vezes, se acercar da gente, né? Mas a promessa de Deus é isso, porque tu estás comigo. Quando ele fala, não tema mal nenhum, porque você está comigo, ou seja, você, eu, você, entregamos a nossa vida para o Senhor, então nós estamos com Ele. Nós temos que crer nisso daí. Por isso que eu falei, a responsabilidade é dele. Ora, se ele deu o Filho em favor da nossa vida, do nosso pecado, para a nossa ressurreição final também, para a vida eterna, como é que nós não podemos estar na mão dele?
Ele já fez o principal, já fez o mais importante para as nossas vidas. E muitas vezes sequer nós damos valor a isso daí. E segue a palavra de Deus. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eram instrumentos, né, muito usados, né, na antiguidade, né, para dizer que aquilo dali fazia parte, né, do sinal de Deus para a nossa vida. O verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então, veja bem, prepara-me uma mesa na presença dos adversários. Né? Então, é Ele que nos garante a subsistência, é Ele que nos dá essa esperança, é Ele que proporciona uma vida digna aqui na terra, na presença dos adversários. Quem são esses adversários? É o diabo e os seus anjos. A Bíblia Sagrada fala que esse mundo é regido pelo diabo, e nós vivemos num mundo regido pelo diabo, o mundo. A grande diferença, nós temos que atentar para isso, eu e você, é que quem governa a nossa vida é Deus, não é o diabo. O diabo é o príncipe do mundo. Veja bem como diz a palavra de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Tudo isso está na palavra de Deus. Não dá para a gente falar de uma vez só, claro. Por isso que os vídeos são normalmente curtos, 35 minutos no máximo, né? Por aí. Porque a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Nós não podemos nos limitar a ver um vídeo desse e esperar 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, para voltar a ouvir falar alguma coisa de Deus. Não, nós temos que ir atrás. Eu deixo os versículos, deixo os capítulos da Bíblia para vocês lerem também. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele. E, independente disso, Ele nos garante, Ele nos dá promessa para a gente não temer mal nenhum, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo em situações difíceis da nossa vida, que nós não sabemos como agir às vezes, nós ficamos sem saída. Nós temos que buscar refúgio em Deus, e não nos homens, e não nas pessoas. Então aqui o salmista Davi, né, lembremos sempre o Salmo de Davi, ele fala assim que vai preparar uma mesa na presença dos adversários. Adversários, adversidade. Na presença de coisas que não são as normais para a nossa vida. Na presença de coisas que podem nos destruir, pode afetar o nosso relacionamento conjugal, pode afetar o nosso relacionamento com os nossos filhos, os nossos outros parentes, né? Pode afetar o nosso relacionamento no nosso local de trabalho, nas universidades, nas escolas, quando são jovens que recebem esse vídeo, e tem jovem que recebe. Pode afetar o nosso relacionamento com a vizinhança. As pessoas são diferentes, nós temos que entender isso daí. Muitas pessoas não aceitam Jesus Cristo, não creem. Nós temos que respeitar essas pessoas. Temos que respeitar. Não concordamos? Claro que não. Mas nós respeitamos, porque é uma opinião delas, é uma posição delas. Pode ser cultural, pode ser estrutural, pode ser emocional, não importa. É o que ela pensa. Hoje mesmo, fazendo um pequeno hiato aí, eu estive numa loja aqui de departamentos, aqui na minha cidade, uma loja boa, grande para o tamanho da nossa cidade. Eu fui lá comprar roupa, principalmente para crianças principalmente, para eu levar para Guiné-Bissau, porque toda vez eu levo muito isso. A pobreza lá, vocês já sabem disso, é como o nosso Nordeste, interior do sertão do Nordeste. As pessoas são muito pobres. E a roupa que nós levamos, por mais simples que seja, mas é uma festa. É uma festa. Mas vamos falar de Guiné-Bissau depois. Eu quero voltar para onde eu estava, para não perder o fio da meada, né? O gerente que estava lá com a moça que me atendeu, foi lá autorizar para ver se dava um desconto no preço das roupas. No final, eu falei assim para ele, ó, Jesus bless you. Jesus te abençoe. E ele falou assim, olha, eu não acredito. Eu não disse nada, eu só fiquei olhando para ele. Mas ele disse, assim mesmo, muito obrigado. Então tem pessoas que não acreditam. Ele é gerente de uma loja de departamento. Ele está num cargo bom, ele tem um pouco de cultura, de conhecimento, né? Mas ele não acredita. Eu tenho que respeitá-lo.
E se ele entrasse em convivência comigo, como outros que também não creem, têm convivência comigo, eu tenho que amá-los como ele é, e não como eu quero que eles sejam. Essa é a grande diferença que o mundo todo não compreendeu. Tem, logicamente, os excessos, né? Os extremos, que nós não vamos discutir agora. Mas nós temos que respeitar as crenças das outras pessoas. Não importa que denominação, que religião, que seita, não importa. Nós temos que respeitar, porque foram criadas por Deus, como nós fomos criados por Deus. Essas pessoas, elas terão acesso, quando quiserem, ao mesmo plano de salvação que eu tive, que vocês tiveram, que aceitemos ou não aceitemos um dia, ou aceitamos, né, ou não aceitamos um dia, mas o plano de salvação que eu tenho e muitos de vocês têm, e oxalá Deus permita, né, que todos que recebem esses vídeos alcancem a salvação em Jesus Cristo. Todas essas pessoas, de todas as religiões, de todos os países, culturas, línguas, extrato social, todas elas têm acesso à vida eterna. É o plano que começou e não vai terminar. Terminará sim um dia, quando Jesus voltar. E ele vai voltar. E nós temos visto ao redor do mundo sinais de que isso está se abreviando, a vinda de Jesus. Nós temos que nos preparar para isso. Os últimos anos, dos 11 anos e 4 meses, né, que eu fiquei aqui na igreja em Durham, os últimos anos eu fiquei, entre aspas, né, preparando o meu rebanho, a congregação, através do estudo, do ensino da palavra de Deus, para a vida eterna. Porque essa vida aqui passa rápido, e falo sempre isso nos vídeos. Se eu fechar os olhos um pouquinho, eu lembro de coisas minhas 20, 30, 40, 50 anos atrás. Lembro algumas, né? Mas é assim. Então, nós não temos que perder o foco, né? Ele vai preparar na presença dos adversários. E esses adversários muitas vezes são anjos do diabo, do príncipe deste mundo, do acusador, daquele que nos lança acusações dia e noite, porque ele só faz isso, ele só sabe fazer isso. Mas quando nós caminhamos com Deus, a mesa está preparada, como diz aqui o salmista. Nós estamos preparados para todo o intento do mal sobre a nossa vida. Podemos errar? Claro que podemos. Podemos pecar, pastor? Claro que podemos pecar. É triste? Claro que é triste. Isso deve entristecer demais o coração de Deus, quando nós pecamos. Mas há o perdão. Há o perdão. Eu fiz um vídeo fazendo a diferença, né, de remorso e arrependimento. Quando você tem remorso de algum pecado, de alguma coisa errada que você faz, é um estado natural da tua alma, né? Só que você tende a fazer novamente, porque é um remorso. Você não se arrependeu. Quando nós nos arrependemos, nós não praticamos mais o mesmo erro, o mesmo pecado, como vocês quiserem chamar. É pecado, tá? Mas às vezes a gente fala o erro para a pessoa poder compreender a atitude errada, né? O passo falso que deu, aquilo que declarou sobre a vida de outra pessoa. Isso é tão comum no dia a dia da gente. Mas o Senhor é quem prepara a nossa mesa, quem nos dá o sustento no meio de todas as adversidades. E essa parte 2 do versículo 5 fala: unge-me na cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo da unção é algo que nos preserva de tudo no mundo. Preserva até dos males. Mas então, pastor, se eu sou ungido, eu não posso? Não, pode. Todos nós podemos sofrer qualquer tipo de malefício que está aí no mundo. Claro que sim. Nós estamos sujeitos, nós vivemos nesse mundo. Podemos sim. Mas nós estamos ungidos pelo Senhor. Ungido é separado. Ungido é fortalecido. Ungido é um reconhecimento que Deus está conosco. E nós não precisamos carregar unção, né, líquida, né, de um óleo, né, na nossa fronte todos os dias, não. Essa unção espiritual
essa unção que desce do alto, cuida da nossa vida, cada despertar e a cada adormecer. A palavra de Deus, ela só tem as promessas especiais para a nossa vida. Eu vejo, às vezes, tantas pessoas lutando ao contrário disso daí. A troco de quê? É mental, né? É mental. A pessoa, tudo se decide na mente, né? Nós vemos que a intelectualidade, de uma maneira em geral, ela freia mais o Evangelho de Jesus Cristo. Mas tem muitos intelectuais cristãos, porque o poder de Deus é muito maior. Então ele unge a nossa cabeça com óleo e o cálice transborda. O que é um cálice transbordar, né? Se você for a nível do mundo, um cálice transbordado é a embriaguez de alguém que está com ele, né? Porque põe bebida demais, ou tropeça, ou... Entende? Mas nós não estamos falando das coisas do mundo, nós estamos dando o exemplo de Deus para a nossa vida. E o transbordar de Deus na nossa vida significa mais e mais da presença do Senhor conosco. Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você já recebeu a promessa da salvação? Você tem caminhado, você tem procurado fazer as coisas certas? Você tem uma vida digna? Você cuida da sua família? Você é um membro de uma congregação? Você está ligado a um rebanho, ao corpo de Cristo de uma igreja? Você trabalha? Você presta, às vezes, serviço comunitário? Você ajuda as pessoas? Então você tem o selo de Deus na sua vida. Você está ungido por Deus. Você tem uma comunhão diária com Deus através da leitura da palavra. Isso eu falava sempre e continuo falando. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. O tempo que for possível, nós temos que ler. Quanto mais a gente lê, mais teremos comunhão. Quanto mais a gente lê, mais aprenderemos. Quanto mais a gente ler a palavra de Deus, mais nós estamos nos aproximando de Deus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa capacidade de compreender as coisas do mundo. Aumenta a entender tudo o que está relatado aqui nesse Salmo 23, que começa com a frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada! Não diz que vai faltar isso ou aquilo, um pouquinho, pode ser que só venha um pouco, depois... Não! O Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. É a promessa de Deus através da sua palavra. E ela vem desde a criação da terra, desde o princípio. E finaliza aqui o Salmo, no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha como termina esse salmo tão querido, né, tão lido, né, tão festejado, tão pregado, tão compartilhado nas igrejas mundo afora. Olha que tremendo, como termina, né? Começa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Não esqueça sempre disso. E termina assim: bondade e misericórdia me seguirão. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Lá em cima fala: nada te faltará. No último verso fala, o salmista diz: bondade e misericórdia me seguirão. Você não precisa mais procurá-la, porque o Senhor Deus é o teu pastor e não vai te faltar nada. Nem essa bondade, nem essa misericórdia. Elas te seguirão. As bênçãos te seguirão. Os exemplos que você dá serão a sequência de outros seguirem ao Senhor. Seguirão todos os dias da minha vida. Aqui fala todos os dias da minha vida. 40, 50, 60, 70, 80. Quantos dias serão? Aqui estou falando de anos, né? E a promessa é: todos os dias, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá. Você pode compreender isso na sua vida? Você tem realmente no seu coração, você tem na sua mente a ideia do que isso significa para a sua vida? Porque quando significa para a sua vida, quando significa para a minha vida, significa tudo aquilo que está ao nosso redor, a começar pela família, a começar pela tua casa. E isso se espalha.
E isso leva outras pessoas a buscarem a face do Senhor. O teu exemplo, a tua postura, a tua palavra, o que você declara para as pessoas. Eu vi um testemunho do meu filho um dia desse, falando com uma senhora, ele é tradutor aqui na região, no Norfolk, e vai a hospitais, né, a serviço social, em trabalhos, né, onde tem agências de emprego, para traduzir para pessoas. E tinha uma senhora que era daqui, dessa cidade minha. Eu nem lembro, não lembro, realmente não era da minha congregação que eu estava. Mas ela falou, eu conheço o seu pai. Todos, eu vejo ele andando de short na rua, caminhando, fazendo as caminhadas dele, mesmo no inverno. Isso realmente chama a atenção das pessoas, né? Agora já na velhice, né, acentuada, vamos dizer assim, eu já ponho o moletomzinho, né? Mas ela lembrava por mim, por causa disso, a parte, né, engraçada, a parte curiosa, mas lembrava assim, ele sempre me dava bom dia, ou boa tarde, né? Desculpa. Dependendo da hora que eu estivesse caminhando. Ele sempre me dava bom dia. Então, às vezes, um simples cumprimentar uma pessoa, um simples sorriso para alguém na rua, pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. É um exemplo para essa pessoa. Ela não esteve na igreja, não lembro, realmente eu não lembro. Mas ela se lembrava de mim, como pastor da igreja, mas lembrava de mim caminhando na rua. Por quê? Porque eu faço parte da mesma comunidade dela. Ela não ir na igreja, eu não posso ignorá-la por causa disso. Se ela se sentia bem recebendo o meu bom dia, glória a Deus. Porque Deus é que dá a resposta, a saída. Deus é que traz aquilo, né? Nós lançamos, vamos dizer assim, a semente, mas Ele é o agricultor, é uma verdade bíblica. Mas veja como poucas coisas podem nos fazer impactar a vida das pessoas. Basta nós querermos. E o salmista fala isso aqui. Que essa bondade, essa misericórdia vai seguir sempre. Sempre, sempre, sempre. Todos os dias da minha vida. Ele está tomando posse disso. Davi não foi morto porque Deus guardava ele. Ele participou de inúmeras batalhas, muitas guerras, mas Deus protegeu ele. Ele morreu, vamos dizer assim, de ditosa velhice e conseguiu, né, transmitir o trono para o seu filho Salomão. Mas Deus foi com ele o tempo todo. Às vezes, num número bastante inferior que os adversários, assim mesmo ganhava, porque Deus estava com eles. Isso é relatado aqui nos livros de Rei, de Crônica, as batalhas principalmente daquela época, né? Agora, o último verso, né, que é a parte 2 do versículo 6, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu creio, estou falando por mim, e a minha oração nesta hora para que eu possa falar por você também. Ser o seu procurador. Habitarás na casa do Senhor, está aqui, ó, para todo o sempre. Isso é a eternidade, isso é o paraíso. Veja bem, o salmo começa, o Senhor é meu pastor, e nada nos faltará por causa disso. E termina esse versículo falando, todos os dias da minha vida, não importa quantos sejam, todos os dias da minha vida, certamente vão seguir você a bondade e a misericórdia de Deus. Bondade é o amor, misericórdia é a justiça. E fala aqui, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que é isso? Eternidade. Aqui vai se morrer um dia. Eu não concebo entender as pessoas, eu tenho essa dificuldade, de acharem que morreu, acabou. Não teria sentido. E a história toda nos fala isso, desde a criação. Depois que Deus cria tudo,
céu, terra, mar, estrelas, água, animais, tal. Faltou quem? O ser humano, eu e você. E ele nos cria a sua imagem e semelhança. Primeiro capítulo da Bíblia você encontra essa expressão. Depois ele manda Jesus Cristo aqui, Deus na terra como homem, para nos mostrar que podemos ser, se não iguais, parecidos. E depois que Jesus volta, ressurreto, né, da morte que experimentou em nosso favor, ele envia o Espírito Santo, que está agora, é individual o nosso relacionamento com Deus. E é o tempo todo aqui fala, habitaremos depois na casa do Senhor para todo sempre, ou seja, na eternidade. Nós temos que levar isso a sério. De uma maneira ou de outra, meu querido, minha querida. É por isso que eu gravo esses vídeos para você. Eu faço com muito temor a Deus, porque eu trago uma linguagem fácil, eu às vezes sorrio e muitos podem não compreender. O sorriso meu é de alegria, de tranquilidade, de esperança. E eu quero que isso seja transmitido para você. Você me vê aqui esses 30 e poucos minutos, já estamos em 36. Mas é Deus que vai cuidar de você. O tempo que Ele te der de vida. Pense nisso. Pense no salmista Davi, declarando esse poema de amor aqui, desse Salmo 23. Leia ele hoje mesmo, depois que você veja o vídeo, à noite, no final de semana. E passe esse vídeo para alguém da sua família, algum amigo, algum vizinho, sendo ou não sendo cristão, porque Deus é que multiplica isso daí. E pode render frutos, como rendeu comigo, como rendeu com você. Um beijo grande, abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Um beijo e Deus vos abençoe.